hoje é sobre angiospermas, que é o grupo mais evoluído das plantas terrestres. É o grupo mais abundante no planeta, tem maior diversidade. Nós temos mais ou menos 235 mil espécies de angiospermas. Quem são elas? São todas as plantas que produzem frutos. Tem a planta até que a gente fala, não, essa aqui não produz fruto. É que a gente muitas vezes não usa o fruto para alimento, então a gente não presta muita atenção nesse fruto, mas elas produzem frutos. Os frutos, eles protegem e dispersam as sementes. Então, a função do fruto é essa, é proteger e dispersar a semente. Então, nós temos como exemplo aqui o milho, o café, o hibisco, que é essa planta aqui. Você fala assim, professora, mas eu nunca vi o fruto do hibisco. Então, porque a gente não presta atenção, mas a hora que a planta sai, que a flor sai, né, que ela morre e cai da árvore, fica realmente ali um frutinho que a gente não come, não serve para a nossa alimentação, mas atrai aves, né? Principalmente aves se alimentam desses frutinhos. O girassol também, né? É uma angiosperma, e todas as plantas que a gente conhece como frutos, que tem frutos, são angiospermas, ou seja, pepino, pimentão, tomate, abobrinha, chuchu, todos esses são frutos, tá? A cenoura não é fruto, gente. A cenoura é raiz, a beterraba é raiz, a batata inglesa, não a batata doce, a batatinha que a gente gosta de comer frita, ela é caule. Então nós vamos ver daqui a pouco os órgãos vegetais. Então nem tudo vem do fruto, tá bom? Bom, características gerais, tem vasos condutores, óbvio. Então nós temos plantas angiospermas muito altas, bem grandes. Elas produzem semente, então são espermatófitas. Elas têm órgãos reprodutores visíveis, no caso é a flor, tá? Elas produzem o grão de pólen e tem flores e frutos. A fase esporofítica, que é a planta propriamente dita, né? Ela é mais desenvolvida. A fase gametofítica é a flor, e ela só aparece na época em que vai ocorrer a reprodução. Então, agora em setembro, a gente entra na primavera, vocês vão ver que na natureza as flores vão aparecer com maior frequência. E aí você fala assim, professora, mas como é que cultiva a flor, né? Porque quando você tem lá o produtor de flores, eles induzem esse ciclo da planta de outras formas, diminuindo o tempo, aumentando o tempo de luz, né? Eles mexem na umidade, várias coisas que eles fazem para que essa planta floresça durante o ano todo. Então eles conseguem aí ter essa produção de flores. Mas na natureza, esse aparecimento é na primavera. Se você descer para Santos na época setembro, outubro, você vai ver que no caminho você vai ter muitas árvores com flores. Você começa a observar a paisagem ao seu lado, ao seu redor, né? Você vai ver muitas árvores com flores. Então, na natureza é a época de reprodução. A flor, ela é formada de várias partes. Então, eu tenho aqui o pedúnculo, que é o cabinho dela. Aí eu tenho folhas que vão proteger a parte reprodutora, que são as sépalas. Aí dentro aqui, aí eu tenho as pétalas, que normalmente são coloridas. Gente, a pétala nada mais é do que uma folha da planta, da flor, que foi modificada. E ela adquire cor e odores para atrair os agentes polinizadores, tá? Dentro dessa flor eu tenho os verticilos florais, que são aqui eu tenho o aparelho reprodutor feminino, e ao redor eu tenho o aparelho reprodutor masculino. O aparelho reprodutor masculino da flor, ele é formado de duas estruturas. Uma bolinha chamada antera, que é onde produz o grão de pólen, e uma haste que segura essa antera. O aparelho feminino, ele é formado por uma entrada chamada estigma. Aí eu tenho aqui um estilete, que é esse canal aqui. Eu tenho o ovário, que é essa parte maior, e dentro do ovário eu tenho os óvulos, que vão virar as sementes após a fecundação.
Como você está olhando aqui, ó, como você está vendo aqui na tela, a parte masculina ela é sempre um pouco mais baixa que a parte feminina. Então é muito improvável que esse pólen dessa flor entre nela mesma. Se isso acontecesse, isso chamaria autofecundação. Então as flores não pretendem, não fazem muito a questão da autofecundação. Por quê? Para que possa aparecer uma variedade maior de espécies, tá? Então, como que esse pólen ele vai fecundar aqui? Não vai, ele vai ser levado para outra flor pelos agentes polinizadores e vai chegar a um outro sistema reprodutor. Normalmente, as plantas elas têm árvores e árvores masculinas. Ou, nesse caso aqui, eu tenho uma flor. Esqueci o nome, gente. Como é que chama? Esqueci o nome da flor, mas ela tem os dois aparelhos, tá? Daqui a pouco eu lembro. Tem os dois Hermafrodita? aparelhos, né? Então eu consigo ter plantas que tem só a parte masculina e tem outras que tem só a parte feminina. Nesse caso, isso pode estar na mesma árvore ou pode estar em árvores diferentes. Então, aí o pólen, que é da parte masculina, vai depender muito do vento, né, dos insetos, para chegar até a parte masculina. Aqui a gente tem uma ampliação do que é a antera, que é a parte masculina, né, uma bolsa. Aqui dentro da antera tem a produção do grão de pólen. Então, ó, dentro da antera tem, a gente chama de saco polínico. Então, cheio de célula diploide, célula 2N. Vão realizar a meiose, se vocês se lembram, a meiose é uma divisão celular reducional. Então, essas células que são todas 2N vão virar células N. Aí, quando vira célula N, célula haploide, elas passam por mitose e diferenciação, dando origem, então, ao grão de pólen. O grão de pólen é um gameta e ele é N, porque ele vai se juntar lá com a oosfera, né? No caso da parte feminina, a mesma coisa. Dentro do ovário eu tenho esse óvulo, que é esse aqui. Ele vai passar... então, lá dentro do óvulo tem a célula-mãe, que é 2N. Ele vai passar por meiose, que é uma divisão reducional, e vai formar esses núcleos que a gente chama de megáspore funcional, né? Esses núcleos vão sofrer várias mitoses, várias modificações e vão formar então um saco embrionário. Dentro do saco embrionário, eu tenho aqui o verdinho, é a oosfera, é o qual o grão de pólen vai se juntar. Os outros núcleos são núcleos auxiliares, tá? Que vão auxiliar nessa fecundação. E dois núcleos, esses rosinha aqui, vão se juntar também com núcleos que vêm lá no grão de pólen para formar a massa que vai alimentar o embriãozinho enquanto ele estiver lá dentro da semente. Então aqui a gente tem o exemplo, né? O que acontece aqui é um zoom da parte feminina. O grão de pólen chegou aqui. Então a primeira célula que entra aqui é a célula geradora do tubo. Então olha só, a parte de baixo vai formar esse tubo, que é o tubo polínico, tá? Para conduzir a célula geradora. Então vão descer aqui núcleos espermáticos para poder se juntar lá na oosfera. Aqui eu tenho então uma dupla fecundação. Por quê? Porque descem dois núcleos aqui. Primeiro, né, forma um tubo polínico. O primeiro núcleo a entrar aqui vai se juntar com aqueles núcleos chamados polares, que nós vimos lá atrás agora há pouco. E isso vai formar o endosperma. E o outro núcleo vai se juntar com a oosfera, formando o nosso embrião, tá? Após a fecundação, o óvulo que foi fecundado, a oosfera, vai virar o embrião. E isso vai gerar uma semente. E esse ovário aqui vai virar o fruto.
Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, por favor, tá? Então, olha aqui, na flor, então o ovário, ele vira fruto, o óvulo vira semente. Então, quando você come mamão, melancia, melão, abobrinha, tomate, lá dentro tem a semente. Aquilo ali, aquela parte carnosa, né, que a gente está comendo, já foi o ovário da flor lá atrás. Então virou, se enriqueceu de sucos adocicados ou nem tanto adocicados, no caso dos legumes. As células se dividiram, se reproduziram, aumentaram em quantidade e formaram então o que a gente conhece de fruto. Lá dentro eu tenho as sementes, então dentro da semente eu tenho essa massa para alimentar o embrião, é o endosperma, e eu tenho o embrião. O embrião ele é 2N porque juntou uma célula N que veio do grão de pólen mais a oosfera que estava na planta feminina. O endosperma ele é 3N. Por que 3N? Porque lá atrás, na fecundação, deixa eu pegar aqui de novo. Espera aí. Não, aqui. Olá. Aqui, gente, olha. Vou mostrar outra vez aqui. Peraí, deixa eu terminar de fazer o processinho aqui. Esse aqui é o grão de pólen, ele tem 2 núcleos, tá? É aqui, ó. Não. É aqui. Então, olha só, o grão de pólen, quando chega aqui na parte feminina, tem 2 núcleos. Essa de baixo aqui é a célula geradora do tubo polínico, ele vai descer aqui, vai formar o tubo polínico, então, para chegar até aqui. Esses outros dois, tem 2 núcleos aqui, um vai se juntar com a oosfera, formar um embrião, e o outro vai se juntar com esses núcleos polares aqui, esse rosinha, e aí vai formar o endosperma. Por isso que o endosperma ele é 3N, ó. Aqui tem o esquema, ó, núcleo espermático, que é um desses núcleos que estão no grão de pólen, mais o núcleo polar, mais outro núcleo polar, formando o endosperma, que é a massa que vai, essa massa, né, que alimenta o embrião enquanto ele ainda não faz a fotossíntese. Aqui nós temos os agentes polinizadores. Como é que essas angiospermas elas conseguem espalhar o seu grão de pólen? Pelo vento. Então, quando isso é realizado pelo vento, esse processo chama anemofilia. Se forem insetos, borboletas, vespas e principalmente as abelhas, entomofilia. E se forem espalhados ou usados por aves, ornitofilia. Então, são agentes polinizadores que transportam o pólen de uma flor para outra. Pode ser vento, pode ser inseto ou pode ser ave, tá? Tem outras formas, mas enfim. Não. Dentro do grupo das angiospermas, eu divido as angiospermas em 2 grupos. As monocotiledôneas e as dicotiledôneas. O que significa isso? Cotilédone é cada uma das partes da semente. Então, eu vou falar pelo feijão. Você já reparou que o feijão ele pode se abrir e formar 2 partezinhas. Cada uma daquelas partezinhas chama-se cotilédone, tá? Quando a semente tem 2 partezinhas, que eu corto ela, tem um amendoim. Todo mundo acho que já comeu amendoim, já viu. O amendoim tem 2 partezinhas, então o amendoim é uma dicotiledônia. Di é 2, cotilédone, que é 2 partes. Essas dicotiledôneas, as folhas, como é que a gente reconhece isso na natureza? Então, olha só, as folhas delas têm essas nervuras aqui, ó, que são todas ramificadas. Isso daqui, gente, são vasos condutores, tá vendo? Só que a gente conhece como nervura, né? E esses vasos condutores, eles são todos ramificados. Então, as plantas que têm folhas assim são dicotiledôneas. Tem sementes com 2 cotilédones, 2 partes. Se eu pegar aqui, fizer um corte
nessas plantas, no caule dela, eu vou ver que os vasos condutores, eles estão em círculo. Eles estão assim, ao redor aqui do centro, né? E vão ficar dessa forma aqui. A raiz das dicotiledôneas, ela é chamada axial. Ela é uma raiz mais única e mais profunda. Ela vai até achar poucas raízes secundárias, né? Para fixar a planta. E as flores delas têm vários pétalas, de 4 ou 5 ou múltiplos disso. Então pode ter 4, pode ter 8, pode ter 12, 16 pétalas, ou 5, 10, 15, tá? Ah, professora, eu não vou ficar contando as pétalas. Não, eu também não, só tô falando quais são as características da planta, tá? Às vezes você quer saber, será que ela é desse grupo ou não? Então é uma pista, né? As monocotiledôneas, que é o exemplo arroz, milho, cebola, bambu, eles têm uma folha diferente. Olha como é que é a folha. As nervuras, que são os vasos condutores, eles estão sempre paralelos. Então a gente chama de nervura paralela, né? Os vasos condutores estão sempre em linha reta aqui nas folhas. Então, quem já viu folha de milho, já deve ter reparado como que é diferente. Se eu cortar o caule deles, eu vou ver que tem uma série de vasos vasculares, de vasos condutores, todos desorganizados, ó, dispersos dentro do caule. A raiz, ela é mais curta e mais ramificada, tá? A gente chama de raiz fasciculada. E as flores têm 3 ou múltiplos de 3, né? Pétalas em cada uma. Aqui nós temos o ciclo delas, então veja bem. Tem o óvulo na flor, esse óvulo forma a célula, então o óvulo e a antera vão se formar no esporófito. Eles são 2N, tá? São diploides, é a flor no caso. Aí o óvulo da flor tem uma célula geradora, vai passar por meiose, vai virar o gametófito. Dentro do gametófito eu tenho a oosfera, que é o gameta feminino, e mais núcleos polares. Na antera eu tenho a célula-mãe, que é diploide também, passa por meiose, formam os micrósporos, vai ocorrer mitose e forma o grão de pólen. Nesse grão de pólen eu tenho a célula geradora, essa célula geradora passa por várias mitoses, aí forma os núcleos, forma a célula do tubo polínico, mais os núcleos espermáticos, tudo isso se junta com a ovosfera, forma o zigoto forma o embrião e o endosperma, e quando essa semente nasce, forma novamente o esporófito, tá? Claro que são muitos detalhes, você não precisa saber todos esses esquemas inteiros, né? Mas é importante que você entenda o que é o gametófito e o que é o esporófito. Então, a árvore é o esporófito, ó. Na árvore, então, eu vou ter a flor, dentro da flor eu tenho os gametófitos, que vão produzir os gametas. Aqui, então, eu tenho... Olha, aqui eu tenho o grão de pólen chegando aqui. Peraí, vamos começar daqui. Aqui, dentro da flor, eu já acabei de falar, vão se formar a oosfera e os núcleos, né, polares. Aí aqui o grão de pólen chega, ocorre a dupla fecundação, forma a semente, né, ocorre a fecundação, aqui é o embrião e o endosperma, forma o fruto, a semente, essa semente cai no chão, é plantada, nasce novamente o esporófito e recomeça o ciclo. Só que desse lado aqui está mostrando a formação do grão de pólen, ok? Vou voltar lá para ver uma coisa. Plantas, fisiologia, órgãos. Vamos falar rapidamente aqui dos órgãos vegetais agora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vocês estão aí? Não. Não, pro. Graças a Deus, vocês estão aí. Vocês não me abandonaram não, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, o que é considerado órgão vegetal? Na angiosperma, eu tenho folha, e a função da folha é fazer fotossíntese, respiração e transpiração. Eu tenho flor, que é responsável pela reprodução, caule, que é responsável pela sustentação, transporte e armazenamento. Eu tenho fruto, que protege a semente e faz a dispersão dessa semente.
E eu tenho a raiz, que ela absorve, fixa e armazena aí substâncias. Então vamos começar pela raiz, tá? A raiz ela é dividida em 3 partes, na verdade 5. A primeira parte, que é essa parte embaixo aqui, ó, ela é chamada de coifa, parece um capuz aqui, ó. Uma camisinha, né? Uma proteção aqui para a planta, porque a coifa, ela vai proteger a raiz. Na ponta dessa raiz existem células muito importantes para o crescimento da planta e da raiz. Então, conforme ela vai penetrando no solo, essa ponta pode ser ferida. Então, precisa ter essa capa chamada coifa para proteger contra o atrito que essa raiz vai sofrer ao entrar no solo e também contra o ataque de micro-organismos. Um pouquinho mais acima, nós temos a zona meristemática, que são células que vão sofrer muita mitose. E daqui vão surgir muitas células para originar outros tipos celulares. Então, aqui nós temos o meristema. No número 3 é uma zona de alongamento. Então, as células que são produzidas aqui no 2, elas vão passar para cá e vão alongar essa raiz, tá? Na questão 4, nós temos a zona pilífera, que é uma zona de absorção. Aqui nós temos pelos absorventes. Prolongamentos celulares, né? As células têm esses prolongamentos celulares que vão absorver a água e os sais minerais. E se você subir um pouco mais, na raiz nós temos eu esqueci o nome, a zona de ramificação, onde vão aparecer as raízes laterais. Então essa daqui é a raiz principal e eu posso ter as raízes secundárias, né? Aqui nós temos o esquema de como é que essa zona pilífera atua puxando a água e os sais minerais, tá? Então a água ela vem por um tubo, por um vaso condutor chamado xilema. O xilema é o vaso condutor que está no centro da planta e ele que carrega a água e os sais minerais para o resto da flor da planta, tá? Então aqui, ó, ele vai ter um processo que vai puxar essa água pelos pelos, aqui, ó, pelo absorvente. Isso vai ser conduzido através das células até o xilema, que vai se encarregar de transportar essa água e sais minerais para cima, né, para todas as partes. Aqui são tipos de raiz. Nós temos a raiz escora, que é para escorar plantas que ficam em lugares mais alagadiços, como mangues, por exemplo. Então, você vê a raiz do lado de fora, ela fica mais externa, dando um apoio. Essa daqui é uma raiz tabular, também para apoiar as árvores muito grandes. A raiz ela dá uma certa sustentação, senão essa árvore, por ser muito grande, ela tombaria. Nos mangues, como nós temos um período de muito alagamento, nós temos raízes chamadas pneumatóforas, que são essas, né? Raízes que saem da terra com orifícios para que o ar possa entrar aqui, para que a raiz respire. Aí nós temos a raiz, essa daqui é uma planta parasita, chamada erva de passarinho. Ela finca a raiz dela na hospedeira, que é uma outra planta, e suga a seiva, tá? Então ela não tem muito trabalho, ela vai sugar já o que a outra planta está fazendo. Aí nós temos as raízes tuberosas, como exemplo a cenoura, que é uma raiz que armazena substâncias nutritivas. Então eu tenho aí a batata doce é uma raiz, a beterraba é uma raiz, a cenoura é uma raiz, a mandioca é uma raiz, o nabo é uma raiz, e aí nós temos o inhame também, né? E outros que eu não vou me lembrar o nome nesse momento. Temos também a raiz aquática, que é adaptada ao ambiente aquático, né? Tem uma coifa mais desenvolvida, porque na água tem mais micro-organismos. São as raízes dessas plantas aqui, dos aguapés e nínfias, que tem na planta aquática, tá? Hoje a gente vai ficar por aqui na questão da raiz. Na próxima aula a gente fala de caule, folha e flor, ok?